Pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Hoje, CP Responde de número 103. E aí, como é que você está? Como é que chegou nessa segunda-feira? Treinado, descansado, cansado, energizado? O final de semana foi bom? Tiveram várias provas. Não sei se você, que é do mundo da corrida, não sei se consome o mundo do triatlon, ficou sabendo no que aconteceu nesse final de semana. Houve algo fantástico. Fantástico porque foi algo excepcional. Um novo recorde. Correr 42 quilômetros, uma maratona, 195 metros, em 2 horas e 26 minutos. Bom, correr uma maratona em 2 horas e 26 minutos? Pô, tranquilão, suave. Os caras aí não estão correndo para baixo de 2 horas e 10? O recorde não está lá quase quebrando as 2 horas? Por que um tempo de 2 horas e 26 minutos é fantástico? Porque essa maratona foi corrida pelo brasileiro Manuel Messias durante o Ironman Florianópolis. Você sabe o que é um Ironman? Bom, Ironman é uma prova de triatlon, no qual o atleta corre primeiramente ele nada 3.800 metros, depois ele pedala 180 quilômetros, e depois ele corre a maratona. E foi ali que o Messias fez esse feito fantástico. Correu em 2 horas e 26, recorde mundial. Ninguém nunca tinha corrido para baixo de 2 horas e 30 uma maratona de Ironman. Ele correu para 2 horas e 26. Fantástico. Você não tem noção do que é isso? Correu uma maratona para 2 horas e 26 depois de nadar e pedalar? Meu Deus do céu. O que ele fez foi fantástico. Bom, isso traz pra gente, e o pior, ele não ganhou a prova, tá? Ele ainda ficou em segundo lugar. Ele tem que melhorar um pouquinho mais a bike dele. Ele mesmo falou, foi muito interessante ver a entrevista dele pós-prova falando sobre esse feito, que ele nem imaginava tanto ser tão difícil. Ele foi perguntar sobre como é que era fazer isso, se era possível, na semana anterior à prova. E ele foi lá testar, foi lá para ver de colher. Ele sabia o quanto que ele corria, é um atleta olímpico, um atleta que está acostumado a dar porrada, né? Ele corre numa intensidade muito mais alta, que são as provas mais curtas, né? A corrida dele, a prova dele tem 10 quilômetros, né, de corrida, não os 42. E também o pedal e a natação são distâncias mais curtas. Mas ele foi lá, torceu o cabo na maratona do Ironman, sua estreia no Ironman, e fez esse feito histórico. Com certeza, Manuel Messias ainda vai ganhar muitos títulos aí pro nosso Brasil, para ele, para a história do triatlon brasileiro. Continue firme, Manuel. A gente tá de olho em você, cara. Muito obrigado pelo que você faz. É sempre muito importante quando alguém quebra uma barreira, faz um feito fantástico, que faz a gente acreditar que é possível, né? Vamos nessa. Bom, galera, dando essa falada aí sobre o Manuel Messias, que fez essa maratona fantástica ontem lá em Florianópolis. Bom, vocês estão sabendo que os tempos mudam, né? Que as coisas se ajeitam, que as coisas ficam estranhas. Hoje em dia a IA está dominando o mercado, né? O tanto de gente que vai perder emprego pensando, e a IA vai tomar o meu serviço? E os profissionais de educação física, será que eles estão preocupados com isso também? Porque tem muita gente já pegando prescrição de treinamento pelo ChatGPT. Você já pegou prescrição de treinamento pelo ChatGPT? Tem problema pegar prescrição de treinamento pelo ChatGPT? Vamos pensar um pouco mais sobre isso? Sobre a informação, sobre a tecnologia, sobre essa perspectiva de, a informação está na internet, né? Tá tudo lá, os estudos, tem livros, e-books, tem disponibilidade, uma cacetada de informação. O que a gente precisa, claro, é filtrar. E basicamente o que o ChatGPT, essas outras inteligências, né, generativas, que elas vão lá e não criam nada novo, né, mas elas pegam as informações dos lugares e jogam pra gente, né? Elas vão lá e captam, pegam as informações de um lado, do outro, verifica e te entrega. Você chega lá e pergunta para o ChatGPT: eu quero uma planilha de treino para 42 quilômetros. Beleza. Ele vai te entregar uma planilha de treino para 42 quilômetros. Mas será que é a melhor planilha de treino para você? Isso eu venho falando com os profissionais de educação física aqui do Corrida Perfeita, com os treinadores, para saber identificar qual que é a diferença sua para o ChatGPT ou para essas informações todas.
Querendo ou não, tá tudo no Google, né? A pessoa pode se informar sozinha. Qual é a informação correta? E o ChatGPT, sabe qual que é a informação correta? E você, que é o principal, você que vai usar o ChatGPT para prescrever o seu treinamento, você sabe fazer o prompt correto? A ordem correta do que você quer e como você quer? Olha, o ChatGPT pode fazer treinos fantásticos, mas será que você tem conhecimento para fazer o prompt certinho? Colocar a pergunta, botar as informações. Eu durmo 6 horas por noite, eu tenho uma vida agitada, passo o dia inteiro em pé, eu tenho um estresse elevado, meu trabalho me desafia muito, eu não como, não me alimento bem. Ou seja, basicamente uma anamnese. Que toda prescrição de treinamento adequada deve passar por uma anamnese criteriosa, no qual um profissional, alguém que entenda dessa informação, irá observar o que foi escrito ali nesses dados, essas informações que foram postas, para saber qual seria a melhor estratégia de treinamento para aquela pessoa que colocou ali essas informações, para que preencheu essas informações. Então, será que só eu preencher certinho o ChatGPT ele já vai me dar uma boa prescrição? Talvez, mas e o acompanhamento? O ChatGPT vai ajustar a sua planilha de treinamento na hora que você se sentir cansado demais, porque aquilo que foi posto ali para você no momento era perfeito, mas daqui a 3 semanas já não era mais, porque a sua vida mudou, o trabalho apertou, as crianças estão dando mais trabalho, sei lá, as férias, os amigos, alguma coisa aconteceu que você não conseguiu treinar, então você não conseguiu fazer aquela planilha perfeita, ajustadinha, executada da forma como estava prescrito. O ChatGPT vai ajustar essa planilha para você? Porque você não pode seguir essa mesma planilha paradinha, né? Você tem que fazer um ajuste. Bom, você pode ir lá no ChatGPT e falar: oi, olá, tudo bem? Aconteceu isso durante o meu treinamento. Tem que ajustar a planilha de treinamento? Como que eu ajusto a planilha de treinamento? Será que ele vai te responder? Bom, nesse ponto eu não sei. Eu sei que um professor do Corrida Perfeita vai te responder e vai ajustar a sua planilha de treinamento de acordo com como a sua vida vai funcionar. Porque coisas acontecem ao longo do caminho. Eu não lembro qual foi o atleta, nem para mim, que já tenha conseguido executar tudo que estava proposto do início ao fim. Existem sempre mudanças. A gente pode ficar doente, a gente pode se alimentar mal, a gente pode dormir mal. Vão ter que haver ajustes ao longo do processo. E você ter um profissional capacitado para te ajudar a interpretar as informações que ali estão, seja dos dados do seu treinamento, seja com as informações que você passa, seja com o olho no olho, porque o olho no olho muitas vezes diz coisas que ninguém escreve, né? Mas a gente sabe o que está acontecendo. Então esse contato, seja à distância, aqui no vídeo, seja escrevendo, conversando pelo WhatsApp, é fundamental para você ter uma prescrição bem adequada. Claro, o melhor seria você ter ali o professor ao lado, né? Ao seu lado, treinando com você, olhando na sua cara quando você está fazendo força, ajustando a sua postura. Isso é fantástico, né? Você poder ter esse treino presencial o tempo inteiro, olho no olho ali, esse professor. Mas às vezes não é possível. Então, quanto mais informações você conseguir passar para esse treinador à distância e esse treinador conseguir captar de você essas informações, mais ajustado vai ser o seu plano de treino. Você pode fazer do seu treinador o ChatGPT? Talvez, mas você tem que fazer as perguntas certas para ele. E a verificação? Se ele pegou aquela informação no lugar correto. ChatGPT também erra, tá? Pode ser o 4.5, 5.0, o chinês, o japonês, o sueco, seja lá qual for a chat IA que você vai usar. Você vai ter que verificar essa informação para ver se está certinho, você vai ter que refinar. Então, será que vale a pena arriscar? Talvez, porque às vezes é melhor ter um plano do que não ter nenhum plano. Mas se possível, busque sempre um profissional de educação física para te auxiliar nos seus treinos. E se você quiser a nossa ajuda do Corrida Perfeita, coloque aqui embaixo treino, escreva treino e a gente vai te mandar um direct, tá? Para a gente poder se informar. E você? Está com alguma dúvida que gostaria que o Andrei GPT respondesse a você? Manda sua pergunta aqui no balãozinho que eu vou tentar, da melhor forma possível, responder a sua pergunta, tá? Um lado muito humanizado, beleza? Deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui, a galera que está entrando.
chegue mais, que aqui é o CP Responde. Temos aqui pergunta do Stories. Quais são os riscos biomecânicos quando se segue um treino gerado por IA? Bom, legal, essa é uma pergunta interessante, porque a gente tem que entender que existem maturações diferentes para o nosso organismo. Um treino gerado pelo IA, ela não vai saber muitas vezes qual é a sua capacidade de força, né? Ele não sabe qual é a sua força. Se você não botar o prompt certinho ali, falando sobre qual é o seu peso, ele também não vai conseguir entender qual é o grau, qual é, digamos, o impacto de cada passo na sua estrutura. Porque aí é a parte biomecânica, é a questão estrutural. Para as pessoas que são mais pesadas, essa questão do aumento do volume e da intensidade é ainda mais severo na questão das lesões, as possíveis lesões que podem aparecer. Porque a carga que vai ser gerada no seu corpo é maior do que de uma pessoa mais leve. Mas aí a gente tem que entender que não é só uma questão de peso em si, mas é força também. Você colocou lá no prompt do ChatGPT que você é forte, ele conseguiu entender que você tem a força suficiente para se adaptar e fazer esse volume, e dar esse pulo de 15% de uma semana para outra, então a intensidade ser aumentada ou não ser aumentada. Então esse é o grande risco, essa questão do volume e da intensidade não ser respeitada de acordo com a força que você está no momento. Você tem que botar lá, e será que o prompt, será que o ChatGPT sabe qual é a carga para uma pessoa de 75 quilos que não consegue levantar 1 RM do seu peso? 1 RM, uma repetição máxima, ou seja, levantar 75 quilos ali num agachamento terra, por exemplo. Esse seria um bom preditivo de força. Você já colocou isso em algum lugar? Um professor já respondeu sobre o seu nível de força? Ele pode interpretar que você pode ter um nível de força também pelos testes que você executa. Teste de velocidade, teste de 5 km, teste de 3 km, teste de 1 km, teste de 20 minutos, teste de 30 minutos. Testes aplicados para saber qual que é o seu nível de condicionamento. Porque a partir desses testes a gente também tem um entendimento sobre a sua força que você tem, né? Assim, né? Mais ou menos, por alto, porque o mais importante seria fazer um teste de força, fazendo uma força ali, em protocolos ali submáximos, teste de força. Nesse sentido, o ChatGPT não tem esse entendimento, ele pode errar em muito no volume e na intensidade a ser aplicado para você, podendo assim, não dando tempo ao seu corpo se adaptar à carga que está sendo aplicada. Lembrando, temos maturações diferentes, nosso coração se adapta, nosso sistema cardiovascular se adapta de uma forma diferente do que nossos tendões, nossos músculos, nossos ossos, articulações, ao impacto, ao exercício físico, beleza? Então, temos que ter cuidado. Valeu pela pergunta. Pergunta do Stories, você acha que a IA pode substituir o papel do treinador no futuro? Olha, do treinador ruim, com certeza. Com certeza a IA pode substituir. E eu acho até que nem do treinador bom também, sacou? Porque eu acho que vai acabar tendo que sobrar para os treinadores excelentes, que são aqueles treinadores que conseguem interpretar o seu aluno, que conseguem entender o que o aluno precisa mesmo sem o aluno falar, né? Eu não sei se vai ter esse grau de humanização no ChatGPT. Então, os bons professores, excelentes professores, esses que conseguem ler o aluno, conseguem entregar um treino de acordo com o que o aluno falou que ele queria, mas ele não escreveu direitinho o que ele queria, né? Eu acho que esse não vai perder emprego, não. Tem uma questão muito humana dentro do treinamento, essas relações entre treinador e aluno, que eu acho que dificilmente vai se perder com o ChatGPT. Não é uma relação, né, simplesmente de números, de passar o treino certo, mas tem aquele abraço quentinho, tem aquele entendimento, tem as piadas. Bem, se bem que piada ChatGPT já conta, né? A gente tem que ver o que vai ser o futuro, mas eu acho que esse lado da inteligência emocional, que é muito bem, ou deveria ser muito bem trabalhada entre os treinadores e seus atletas, é um ponto que eu acho que ainda está distante do ChatGPT ou outra IA conseguir substituir isso, né? Mas existem pessoas das mais diversas formas, né? Entendimentos que gostam de ser tratados de forma diferente. Às vezes a pessoa pode se encontrar com o ChatGPT, né? Tinha pessoa que se encontrava com a planilha lá da Contra-Relógio. Então, você pode acabar que pode treinar. A gente tem que entender qual que é a função de um treinador dentro do treinamento. É só prescrever o treino?
É só isso. É dar um bom atendimento, é dar uma indicação, é uma ajuda inesperada ao atleta. A gente tem que compreender isso, né? Porque senão a IA pode acabar substituindo todo mundo nessa operação aí de só cumprir o protocolo, de seguir as regras, mas vai depender do grau que a gente chegar nesse algoritmo. Porque o treinamento, acima de tudo, ele não é uma coisa exata, né? Por isso que a gente fala que é a arte do treinamento. Tem que ser um entendimento, é algo individualizado. É algo individualizado, é algo que você tem que entender quem é o atleta, o que ele está buscando, para ir criando um treinamento de acordo com ele, de acordo com o que encaixa para ele. Mas a IA vai apertar muita gente. Valeu pela pergunta. Pergunta do Stories: qual é o maior risco que você enxerga no uso da IA para prescrever treinos? É fazer as perguntas erradas, né? Se você não colocar o prompt correto, ele pode fazer um treino totalmente inadequado para você. Se você não colocar várias informações, que aí vão desde uma anamnese bem criteriosa, que todo treinamento deve ter, né? Falando quem você é e onde você quer chegar, basicamente. Se você não conseguir fazer isso direitinho, ela pode não prescrever de maneira correta e não prescrever de maneira correta. E você seguindo, você pode muitas vezes estar fazendo um volume fora do que seria o importante para você, algo que te desgaste mais do que o necessário para você atingir o seu objetivo. Aí os riscos das lesões aumentam substancialmente. Então eu acho que esse é o maior risco da IA, é você não fazer a pergunta certa, você não preencher com as informações corretas, e você não saber de onde é que ela está tirando essas informações que ela fez para prescrever o seu treinamento. Valeu! Pergunta do Stories: nada se compara ao abraço quentinho que de outra cidade ou estado. Beleza, é isso mesmo. Um abraço quentinho faz toda a diferença, né? A gente se sentir acolhido, se sentir escutado. Gustavo: na IA tem abraço quentinho? Gustavo, te dizer, cara, que tem uma IA específica que é só de abraço quentinho, você sabia, cara? É um app aí desenvolvido por uma inglesa, se eu não me engano, que é tipo um amigo virtual, que ele vai te entendendo, ele vai conversando e assim vai respondendo ao que você conversa, interage, vai entendendo como você tá ali, seja no tom de voz, seja nas palavras que você utiliza, e vai ali te dando esse abraço quentinho, te escutando. Então, um abraço quentinho pode haver, mas com certeza não existe nada como um abraço de verdade, né? O tete a tete ali, o contato, aquela risada espontânea, eu acho que não se compara, mas o pessoal tá querendo chegar perto, viu? Camilo André, boa noite. Fiz uma corrida ontem, a partir do 6º quilômetro até o 10º quilômetro, meus pés adormeceram. Como resolver? Uai, rapaz, para de cantar a música de Niná enquanto corre. Bom, Camilo, isso aí, essa questão dele ter adormecido, cara, são vários fatores, mas basicamente isso aí ou é neural, né? Que é uma questão que você pode estar comprimindo algum nervo, que aí vai lá e você adormece os seus pés. Se fosse o caso de comprimir algum vaso, você ia sentir um certo formigamento ao tirar o tênis ou ao parar com a atividade, que daria essa dormência nos seus pés. Beleza? Então você tem que analisar como é que está esse calçado, esse tipo de dormência, ver se isso está tendo um pensamento que vem das suas costas, que pode deixar o seu pé dormente. A gente tem que entender isso, tá? Agora, como resolver, eu não sei nem muito bem qual que é o diagnóstico. A gente tem que diagnosticar para saber como resolver. Beleza? Bora, Camilo! Se buscar na IA, eu duvido que ela vai conseguir te responder isso, hein? É bom ir ao médico. Valeu. Bom, galera, a galera chegou aí. Então, muitas vezes a gente fica querendo buscar soluções fáceis, respostas ágeis. A gente está cada vez num mundo mais veloz, onde a gente quer tudo barato, a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo efetivo, que funcione de verdade, que resolva nossos problemas. A gente está ficando muito mal acostumado a ter trabalho, né? A trabalhar sobre alguma coisa, a ser difícil. Eu acho que a gente está perdendo uma das grandes qualidades do ser humano, que
que é a resiliência. Até mesmo nesse ponto do chat GPT, de buscar tudo lá, uma resposta mastigada para as suas dúvidas, mas por vezes a gente não tem a capacidade de fazer a pergunta. Se a gente não tem a capacidade de fazer a pergunta, como é que vão responder as nossas dúvidas, se nem a gente entende? Então, nesse mundo mastigado, fácil, rápido e barato, é bom a gente parar para se questionar, para buscar entender, até mesmo para aprender a fazer a pergunta correta. Se você chegar no chat GPT e não fizer a pergunta correta, assim como era no Google, ele não vai te apresentar a resposta que você espera. Você vai ficar lá só passando, buscando, né? A gente tem que entender que a resposta nunca está fora da gente, está sempre dentro, né? E só a gente pode encontrar o que há dentro da gente. Então é necessária essa introspecção. Isso que eu gosto muito da corrida, porque ela permite a você ser mais introspectivo com os seus sentimentos, com as suas percepções. Você está naquele momento seu ali, por mais que a cabeça possa se expandir, né, para tudo que está ao redor ali, o pensamento vai rápido, vem muita ideia na cabeça, se resolve todos os problemas, mas é você com você mesmo resolvendo o seu problema, que é ir do ponto A ao ponto B. E como você quer fazer para ir do ponto A ao ponto B, né? Você vai resolver isso. Se você não sabe nem como que você quer ir do ponto A ao ponto B, de qualquer jeito serve, né? Pode ser de cambalhota, pode ser rolando, pode ser da forma que for. Você pode chegar do ponto A ao ponto B. Agora, como? Como eu quero correr? Como eu quero chegar? Né? Essa pergunta, essa resposta, só vai estar dentro de você. Assim que você botar lá no chat GPT, eu quero correr 42 quilômetros desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Como que eu faço isso? Aí ele pode te dar uma resposta maior. Mas você tem que entender, primeiramente, como é que é a pergunta, qual que é a sua dúvida. Tinha uma área no campo filosófico, né, que antes das crianças, lá em Platão, aquela época lá, né, que para entender, antes de ir para a escola, eles tinham que saber descrever o que eles estavam vendo. Se eles não conseguem nem descrever o que eles enxergam, como é que eles vão entender o que eles estão vendo depois para aprender alguma coisa? Não é mesmo? Como é que a gente vai conversar no mesmo nível? Como é que eu vou conseguir te explicar alguma coisa se a gente não está vendo a mesma coisa? Então, por vezes, a gente tem que fazer uma forcinha para entender, para se questionar, para buscar. O mundo da IA, que você vai lá e pergunta logo e vem uma resposta, você não sabe nem se respondeu a sua pergunta, porque você nem perguntou direito. Eu só estou fazendo essa reflexão aqui, tentando trazer algum tipo de provocação para facilitar a sua vida. Porque tudo depende de onde você quer chegar. Todo treinamento vai depender de onde você quer chegar com o treinamento. Se ele vai ser legal, se ele vai ser bom. Ah, o tênis X é bom? É bom para quê? Eu tô com uma dor no joelho. Como é que é essa dor no joelho? Descreve a dor no joelho. Tô com uma dor no quadril. Descreve a dor no quadril. Ele dói quando? Você nem sabe quando dói, quando para de doer, em que movimento. Se entenda, tenha reflexão, para que possa visualizar a mesma coisa que você está visualizando e assim a gente chegar numa resposta juntos. Então é muito importante isso, tanto para o treinamento quanto para a nossa sociedade. No treinamento, não adianta você ter um treinador se ele não consegue se comunicar com você também. Se vocês não têm uma linha de conversa onde vocês se entendem, onde que você consiga mostrar para ele onde é que você quer chegar com o seu treinamento, qual é a sua corrida. Eu corro por diversão, eu não quero saber de correr aqui para ficar batendo recorde, me comparando com alguém da minha faixa etária, não. Eu estou querendo aqui comigo me divertir, ser legal, ser gostoso. Massa, vamos prescrever o treinamento desse jeito. Não, eu tô a fim de bater recorde. Pô, como é que foi o seu tempo anterior? Pá, e tal. Então vamos lá, vamos apertar. Tem tempo disponível? Não tem tempo disponível? Então vamos. Então você conhecendo, conheça a ti mesmo. Você sabendo o que te provoca, o que te, digamos, faz brilhar os olhos e você mostra isso para alguém que vai te ajudar no seu caminho, vai facilitar muito a sua vida. Porque todo passo vai ter um propósito, todo passo vai ter uma razão de ser, sacou? Todo passo não vai ter dúvida, vai ser só certeza de que você está indo na direção de onde você quer ir. E se no meio do caminho você decide ir para outro lugar, beleza, o vento muda, a gente muda as velas.
mas a gente tem que saber qual que é o norte. E quem dá o norte é o atleta. E se você precisa de um treinador para te acompanhar, escreve treino aqui embaixo, que a gente vai entrar em contato com vocês. Olha aí, ó, Roberta Veríssimo. Tá ficando muito cansada. Pô, Roberta, o que é pouco cansada para você? Fala para mim sobre esse cansaço. Você tá cansada quanto? O que não te cansa, sacou? E por que não cansar? Cansar é bom. É energia que esvai, é energia que acaba, depois a gente recupera e fica mais forte. Qual o problema de ficar cansado? Já pensou sobre isso? É um problema ficar cansado? Com certeza é um problema ficar cansado o tempo todo, né? Ficar cansado o tempo todo, a gente não consegue fazer nada. Se a gente fica cansado e não pode descansar, isso é um problema. Mas cansar é prazeroso. Aquela exaustão que você termina assim, dever cumprido, executei, fiz o que eu queria, não aguento mais, cansei, acabou a energia. Por que o cansaço tem que ser uma palavra negativa pra gente? Tenho certeza que quando a gente está fazendo o que a gente gosta, o cansaço vem muito depois. Várias vezes a gente cansa antes mesmo de começar, né, Roberta? No início já está cansado. Por que a gente pode estar cansado no início? Porque a gente nem queria fazer aquilo. Já chega de ré, né? Ou então, porque a gente chega numa euforia danada no começo e perde o ritmo. Gasta muita energia e ainda falta muito. Aí você cansa. Você fica exausto e ainda tem que continuar, mas você já está sem energia. E como é que faz para continuar? Como é que recupera a energia no meio do caminho? Bom, dependendo dessa intensidade, desse volume que a gente está falando, a gente se alimenta, a gente descansa um pouco, diminui um pouco o ritmo, deixa o corpo recuperar no meio do caminho e daqui a pouco retoma a atividade. É aquela quebradinha no meio da corrida, que às vezes você dá aquela quebrada, cansei. Desce um pouco o ritmo, sai daquele ritmo de 5, sobe para 5,30, 6, recupera. Depois você vai para um ritmozinho ali de 5,15 e você já está lá, de novo, se divertindo, fazendo o que você queria fazer. Então esse cansaço pode estar muito ligado à questão do ritmo no qual você está fazendo fora do que é adequado para você. Porque você ainda não entendeu quem você é. Nunca aplicou um teste, não sabe o que é o forte para você, não sabe o que é fraco, não sabe sobre as intensidades do treinamento, onde que fica fácil. E aí, mais uma vez, a resposta está em você, para você não se cansar à toa. Beleza? Fora as filosofadas, as viajadas aqui, Roberta, consegui te ajudar? Deu para entender mais ou menos aí a ideia? Vou aqui no balãozinho de novo, quem tiver qualquer dúvida, bota no balão, beleza? O Camilo André mandou aqui, quem é o dono do Corrida Perfeita? Ou existe um grupo de pessoas que ordena? Dono do Corrida Perfeita, cara. Quem é o dono do Corrida? Se você fala sobre o método Corrida Perfeita, o cara que criou esse negócio aí e tal, a ideia, né? O dono da ideia, sou eu. Agora, se você fala sobre a assessoria, a startup, a empresa Corrida Perfeita, aí são dois. Aí sou eu e o meu sócio, o Thiago Henrique. Beleza? A gente é o dono. Grupo de pessoas que ordena. Temos um grupo de pessoas também que ordena a Corrida Perfeita, cara. Temos treinadores que nos ajudam, temos líderes como o Marcos, o Renan, tem a galera das vendas com a Camila, tem uma grande equipe que nos ajuda a ordenar a Corrida Perfeita. Mas por que a pergunta, Camila? Ficou curioso agora? Por que você não vai treinar com a gente para conhecer um pouco mais o Corrida Perfeita de perto? Bom, galera que está chegando aí, valeu! Hoje eu falei um pouco sobre IA e a função da IA no treinamento, como é que isso pode modificar ou não a nossa vida. Porque querendo ou não, gente, na boa, tem esses livros todos aqui, ó, pá, fora de outros tantos livros que tem no mundo, a IA pode ter acesso a essa informação. Isso está na rede. Então, basta você fazer a pergunta certa para os livros, que talvez ela vai te dar. Mas será que você está sendo sincero, está sabendo fazer as perguntas? Então valeu, galera. É isso que temos para hoje, galera que está chegando. Hoje foi o CP Responde de número 103, diretamente aqui de mais uma segunda-feira. Valeu, fiquem bem, vamos que vamos. Opa, apareceu uma pergunta aqui da Fê Moraes. Qual a dica da corrida no frio de 0 graus? Bom, estar com a roupa adequada. Esse é o principal dica para uma corrida a 0 graus. Porque a 0 graus vai fazer frio.
Qual que é o grande ponto sobre a a roupa adequada no frio de 0 graus? Porque se você tiver com uma roupa muito quente, você durante a atividade, você vai suar. E você suando, você vai ficar molhado. E a depender, você pode molhar a roupa. Molhando a roupa, pode ficar mais frio até do que se não tiver suado. Então o controle térmico ali sobre o que é muito frio, o que é tão frio, essa roupa, digamos, mais tecnológica para não te deixar superaquecer, né, no calor, quando você faz atividade, é fundamental para você ter uma boa atividade no frio. Meias, né, que são muito importantes também para aquecer os pés. Dependendo desse frio de 0 graus, se molhar ali o pé também, isso vai dar um desconforto danado. Eu lembro quando eu jogava bola lá em Bruxelas, eu morei um ano lá, meu pé ficava congelado, joguei bola a 0 graus. Meu Deus do céu, isso era um horror. Então a escolha da roupa vai te ajudar bastante para correr no frio, tá? Desde o início até o final. Outra questão é, antes de iniciar a atividade, você já está bem aquecido, né? Então, se possível, aqueça no local mais quentinho, já está de certa forma com o corpo aquecido, do que ir andando para o lado de fora e do nada começar a aquecer, né? Começar a corrida. Então, fazer um bom aquecimento também antes da sua atividade principal da sua corrida. Tem alguma outra dica sobre correr a 0 graus? Não, acho que é mais ou menos isso. E divirta-se. Bom, galera, fiquem bem, uma boa noite, uma boa semana, bons treinos e até semana que vem. Podem trazer suas perguntas que eu respondo. Valeu, Fê! Aquele abraço. Tchau, tchau, gente.